Bom, nesse vídeo quero falar sobre o interesse do Cruzeiro no Wallace e também no Matheus Henrique. Será que o Cruzeiro poderia avançar com os dois jogadores para o meio de campo? Ou se não, se a Raposa busca apenas um? Enfim, vou até dar minha opinião aqui sobre esse caso, que sem dúvida são dois nomes muito interessantes. Eu diria que perfis um pouco diferentes, mas independente de qualquer um dos dois que chegue, certamente seria uma boa alternativa. Vou trazer aqui um pouco mais de detalhes. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Contei com sua ajuda para a gente chegar a essa meta aqui no YouTube, que é o nosso objetivo de 43 mil inscritos. Então, você está assistindo aqui embaixo e ainda não se inscreveu? Contei com a ajuda de cada um. Quem comentar aqui embaixo, se inscrever, ajuda bastante. Inclusive, tem um salve para duas pessoas que comentaram no último vídeo. Primeiro aqui para o Sidney Pereira, tá sempre aqui acompanhando os conteúdos. Um abraço, Sidney, para você. E também o segundo aqui vai para o Roberto Campos, ele que também está sempre acompanhando. Ele que é lá de Pouso Alto, enfim, não sei se é um bairro, mas um abraço aí pra você. Se você quer aparecer aqui no próximo vídeo, deixa aqui embaixo o seu nome, a sua cidade, que eu mando um salve. Então bora aqui mostrar na tela pra vocês que tem muita coisa. Bom, quero começar falando aqui sobre o Matheus Henrique. Eu vou deixar essa notícia aqui lá do Globo Esporte, tá aqui ó. Matheus Henrique no Cruzeiro, Matos viaja à Itália para negociar com o Sassuolo, onde essa notícia foi vinculada nessa última quarta, onde o CEO do Cruzeiro tem, no caso, acompanhado o agente do Matheus Henrique, que lembrando, ele já esteve na Toca da Raposa há um pouco mais de 2 semanas. Então ele vai viajar para tentar, encaminhar as negociações com o Sassuolo, que é a única parte que o Cruzeiro não resolveu ainda esse problema, Que vale destacar outros quesitos também, que a tendência é que esse negócio acabe acontecendo. Então esse interesse no Wallace, igual eu falei, até que me pegou um pouco de surpresa, porque eu não estava esperando o Cruzeiro buscar 2 jogadores. E aí, na minha opinião, eu não fico tão confiante que o Cruzeiro vai trazer 2. Eu ficaria na expectativa só de 1. Aqui ele ainda fala interessante, sobre essa volta, no caso, ao Brasil, que tem, no caso, a possibilidade dele voltar e bem, ser convocado para a seleção brasileira. E também ele já deixou claro que se aparecer uma proposta da Europa, ele vai seguir, seja na Itália ou no futebol inglês, dependendo do futebol francês. Então ele fala um pouco mais sobre isso. Matheus Henrique, que eu acho assim uma boa opção, até porque se você for ver os números dele, sempre bem consistentes, lá no futebol italiano, uma média de 30 partidas, 4 gols na temporada passada e uma assistência. Nesse ano, 2 gols e 3 assistências. Não foi muito bem, o time acabou sendo rebaixado, mas o Matheus Henrique dá para ver que até pelos últimos jogos, os últimos 5, 4 como titular, jogando basicamente os 90 minutos, só foi reserva nesse jogo contra a Fiorentina, e aí o trem até saiu um pouco do eixo, ele foi reserva, que perdeu por 5-1, teve uma sequência muito ruim, o Sassuolo nessa temporada. Gosto muito, eu acho que desses dois aqui, eu ainda prefiro o Matheus Henrique, que está avaliado aqui em 7 milhões e 700 mil euros, mas a tendência é que esse negócio saia por 5 a 6 milhões de euros, tá? Até porque a fase dele não é tão boa, eu diria até que teve momentos que ele estava valendo mais do que isso. Na Liga Italiana, 31 jogos, 27 como titular, tá aqui o mapa de movimentação. É um jogador que volta muito para receber a bola e ajuda muito nesse setor de criação das jogadas. Então é um ponto positivo aqui para ele. Já passou também pelo Grêmio, foi muito bem. E lembrando que ele foi comprado por quase 8 milhões de euros. E agora pode sair entre 5 a 6 milhões, tá? Enfim, deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários. O que você tem a dizer sobre o Matheus Henrique? Com essa ida do Matos na Itália, eu sinceramente espero que ele vai voltar sim de lá com um desses 2 jogadores pelo menos contratados. E ainda mais que foi, junto com o agente e representante do Matheus Henrique, a tendência é que realmente avance nessas conversas, quem sabe ainda nesse final de semana, para ter um definitivo, dele vir ou não para o Cruzeiro, sem dúvida já seria importante para o Cruzeiro não ficar demorando, até porque estamos no dia 20 de junho, a janela já reabre no próximo dia 10, dá para ver que vários jogadores que foram contratados já estão na Toca da Raposa, por exemplo, o Lautaro Dias chegou nessa última quinta-feira, o Cássio também, então abrir a janela dia 10, podem se inscrever e aí vai estar à disposição, beleza? Antes disso, eu tenho um recado aqui para vocês da Esportiva VIP. Olha aqui esse jogo, apostei uma vitória do Cruzeiro contra o Fluminense, 1,85 a cada real apostado, R$25, voltou então 46 e 25. Excelente cotação estava nesse jogo. É óbvio, não estava tão confiante, até porque eu fiquei, putz, será que o Cruzeiro vence mesmo? Mas venceu. Até apostei aqui também, R$1 para vocês verem que pode começar a apostar com R$1 se o Cruzeiro vencesse ou o empate. Estava pagando 1,19. Aqui na Esportiva que tem, os próximos jogos do Cruzeiro, vou mostrar aqui para vocês. Fora de casa contra o Bahia, então um jogo bem complicado nessa próxima semana. Vitória do Cruzeiro, como não é o favorito, pagando 3,90. Vou colocar aqui só para vocês verem, R$4 nesse jogo, se o Cruzeiro vencer, vai voltar 15,60. Tem outros jogos também, já fiz aqui minha aposta, do campeonato, agora futebol sul-americano, começando a Copa América, vocês podem vir aqui internacional,
Campeonato Europeu, que é a Eurocopa, e Copa América, estreia aqui da Argentina e Canadá. Sinceramente, eu vejo a Argentina como muito favorita. Vamos colocar aqui R$50 para a Argentina vencer. Se vencer, vai voltar a 64,50. Esportivo você pode começar a partir de R$1. E lembrando, você tem 100% de bônus no seu primeiro depósito. Depositou 50, vai ter 100 para começar. Então o link da Esportiva está aqui embaixo na descrição. Bora dar sequência aqui e falar agora sobre o Wallace. Tá aqui, ó. Corinthians avança para o Wallace, mas tem concorrência do Cruzeiro, né? No caso, o Corinthians é um dos interessados no jogador que está há um bom tempo no futebol italiano e, só para você ter uma ideia, as cifras então seriam um valor de 6 a 8 milhões de euros. Sinceramente, eu não vejo o Corinthians em um bom momento para fazer essa proposta e contratar o jogador. O Corinthians tem sim uma condição financeira de entrada de dinheiro alta, mas o fluxo de caixa tem sido uma porcaria, né, nesse ano. E eu acho que o Corinthians tem muito mais que organizar a casa mesmo do que se contratar um jogador por 50 milhões de reais. Diria que não é um passo interessante. Então, eu diria que o Cruzeiro, se o Palmeiras e o Flamengo não tiverem interesse, é o grande favorito a contratar o Wallace, né? Eu acho que pro Corinthians não vejo como viável, pelo ponto de vista saudável, né? Porque se for fazer loucura, aí, né? Aí faz igual o Cruzeiro em 2019. Mas enfim, os números dele aqui para vocês, ele que já está com 29 anos, eu lembro que foi esses dias, né, que ele estava surgindo no Grêmio, indo lá para o futebol europeu, ele que jogou junto com o William naquela seleção olímpica de 2016, 4 jogos naquela Olimpíada, estava indo muito bem no Grêmio, eu lembro de um gol dele no Grêmio aqui em 2016, né, porque nos outros anos ele não marcou gol, 2016 contra o Figueirense, um chutaço de fora da área, foi muito bem, e vendido lá para essa equipe da Alemanha, cara, nunca sei o nome desse time. O Hambúrguer, não sei. Mano, o nome dos caras é Hambúrguer mesmo. E aí pro Hannover, tudo bem, ele até que teve uma boa passagem. Foi vendido pelo Grêmio por quase 10 milhões de euros, né? Então foi um valor bem alto. E está na Udinese, lá da Itália, há 5 temporadas. Já foi especulado no Flamengo, já foi especulado muito no Palmeiras. Tem contrato ainda por mais 2 anos. Então para sair vai ter que pagar um valor próximo do que ele vale hoje. Que nos portais falam que ele vale até menos, né, do que o Matheus Henrique. Porque ele tem 3 anos a mais, avaliado em 6 milhões e 200 mil euros. É aquela coisa, eu diria que ele é um pouco mais defensivo. O Matheus Henrique, vamos comparar com as peças que temos aqui no Cruzeiro, que é mais fácil de entender, né? O Matheus Henrique é o Lucas Silva e o Wallace é o Lucas Romero, ou o Felipe Machado. É um jogador mais defensivo, né? E o Matheus Henrique ajuda mais na criação. Se o Cruzeiro já tem um Peralta que faz esse papel também, independente dos dois que chegar aqui, eu acho que vai estar uma dupla bem interessante, tá? Matheus Henrique e Peralta são 2 jogadores que defendem bem e vão ajudar nessa distribuição dos passes perfeitamente. Ou, por exemplo, o Lucas Romero e o Matheus Henrique, uma dupla muito interessante também. O Wallace e o Lucas Romero, 2 volantes mais defensivos, não que seja ruim. Você pode colocar o Matheus Pereira de meia e deixar com ele muito mais liberdade, né? Sem ter que ter uma reposição defensiva. Então eu gosto bastante do Wallace, acho que se chegasse também agregaria demais a esse time do Cruzeiro. A questão é que está mostrando que eles teriam um valor parecido, mas eu diria que o Wallace é um pouco mais caro, né? 6 a 8 milhões, o Matheus Henrique se fala de 5 a 6 milhões de euros, né? Então de 28 a 32 milhões de reais, já o Wallace ele já é de uma janela de 35 a 46 a 48 milhões de reais. Nessa temporada, então, 38 jogos, 2 gols. Não sei que posição que a Udinese ficou na tabela. Vamos ver aqui a tabela italiana. O Sassuolo foi rebaixado. A Udinese eu não tenho ideia, sinceramente. Não acompanhei muito esse ano o campeonato italiano. Fez uma temporada bem ruim também, né? Mais brigou na parte de baixo do que na parte de cima. Então, quase que os dois basicamente foram rebaixados. 2 pontos só de diferença. Então, temporada bem ruim pela Udinese, mas por não ter sido rebaixado, não tem essa necessidade de se desfazer, né, dos jogadores. Os jogadores não veem problema de continuar na primeira divisão do futebol italiano. Tá aqui o mapa de movimentação dele, e até se você coloca esse mapa junto com o do Matheus Henrique lado a lado, você vê que o Wallace é o mais recuado, né? Não chega tanto na frente. Então, igual eu falei, um desempenho defensivamente muito melhor. 37 jogos, todos como titular, caramba, média de 88 minutos, 2 gols no campeonato italiano, não deu nenhuma assistência, mas nota média dele muito boa, né? Jogos grandes aqui, ó, contra o Napoli, contra o Empoli e o Frosinone, que são times fracos, na teoria, mas estava brigando na parte de baixo, né, junto com eles, para não cair, teve uma boa nota, e também contra o Bolonha, que é um time muito bom, foi para a Champions League, e está com esse desempenho aqui ótimo também do Wallace. Deixa aqui a sua opinião embaixo nos comentários, o que você tem a dizer sobre o jogador, se é ou não, né, uma boa opção para o Cruzeiro, e a tendência é que realmente o Matos volte da Itália com boas notícias, seja o encaminhamento do Matheus Henrique, que na minha opinião é mais viável de acontecer, se não, pode ser que chegue o Wallace. Agora, os dois chegarem no Cruzeiro, sinceramente, se acontecer algo desse sentido, eu ficaria muito surpreso, tá, gente? Muito porque, não que seja o ponto de vista financeiro impossível, não. Questão que já chegou o Peralta e eu acho que ele é um jogador para chegar e ser titular. E aí vamos colocar uma dupla Peralta
e o Matheus Henrique, os dois novos que chegaram. E aí no banco já vai ter o Lucas Romero, para banco eu já acho muito bom, Lucas Silva, tudo bem, e as opções da base, né, espero eu, né, que fique o Vitinho, o Japa, enfim. E se você traz mais um, pensa, você vai ter três reservas ali de muito peso. É óbvio, gente, quando o Cruzeiro, espero eu, né, voltar aí para Libertadores e longe na Copa do Brasil, Campeonato Mineiro, vai ficar uma bagunça o calendário e é importante você ter ali 3 jogadores para repor essa posição. Porque olha esse último jogo contra o Fluminense, né? Se o Cruzeiro tivesse outras peças, por exemplo, o Cifuentes, né? Eu até esqueci dele, tem ele já, então não acho que vai chegar a 2 jogadores. Mas se ele não vinha tendo espaço, porém com tanto de lesão, desfalque e suspensões, se ele tivesse ontem do jogo do Fluminense, seria super importante, né? Então, enfim, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre esses 2 jogadores. Outras sugestões de conteúdos vão estar aparecendo aqui na tela para vocês. E o link da Esportiva, só você vir aqui em descrição, você pode começar a partir de R$1, tá aqui embaixo também para vocês. Valeu, galera!